Olá, eu sou o professor Vini e estou dando sequência na gravação aí da resolução da prova da UFSC 2019, prova amarela, questão 03. Vamos anotar aí, questão 03 da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa questão 03 é uma questão bem interessante, vale a dica, né? Eu estou falando todas as questões. Tu precisa pegar aí a prova, pegar a questão para te acompanhar, senão não tem porquê e não tem sentido muito a gente fazer esse trabalho. Então a questão 3 fala assim: a partir da segunda metade do século XX, diversos movimentos de resistência à dominação europeia ganharam força nos continentes africano e asiático. Considerando isso, é correto afirmar que... Então, do que está tratando essa questão número 3? Do processo de descolonização, ou seja, do processo de independência das nações africanas e asiáticas, sobretudo. Aí a primeira alternativa diz o seguinte, alternativa 01. As políticas pacifistas defendidas por Portugal desde o século XIX. Bom, aí a gente já pode matar por essa história das ideias pacifistas associadas a Portugal, associadas a qualquer nação. Isso aí não vai existir, né? Nós não vamos ter política pacifista de colonização. Em nenhuma parte do mundo um povo vai aceitar se colonizar ser colonizado de forma pacífica, né? Contribuíram para que as antigas colônias lusitanas na África, Angola, Moçambique, se transformaram nos primeiros países do continente. Se tu não sabe essa questão do pacifismo, tu também pode resolver por um outro lado. Porque tu pode lembrar o seguinte: o primeiro país a conquistar a sua independência foi a Libéria, 1847, e não as colônias portuguesas de Moçambique e de Angola, que inclusive fizeram isso tardiamente, só nos anos 70. Então, a Libéria é o primeiro país da África. Mas se tu quiser outro exemplo, tu pode lembrar da África do Sul, que vai conquistar a sua independência em 1910. Tu também pode fazer o raciocínio que é simples, né? A Libéria ela nasce com uma colonização um tanto diferente. A Libéria é de colonização de norte-americanos, são escravos norte-americanos ou descendentes de escravos que vão ir para a Libéria, vão voltar para o continente africano e vão dar origem a essa nação. Tu pode inclusive dar um Google aí, procurar como é que é a bandeira da Libéria, que tu vai surpreender, tem umas coisas interessantes associadas justamente à questão dos Estados Unidos, ok? Aí a gente tem a questão 02. O que nos diz essa questão 02? Na década de 1950, em meio aos processos de independência na África e na Ásia, representantes de diversos países se reuniram em Bandung. E aqui nós temos a chamada Conferência de Bandung, que ocorre, se eu não me engano, 1955, lá na Indonésia. É nessa conferência aqui que surge inclusive o conceito de terceiro mundo e a ideia do não alinhamento. A ideia é muito simples: os países mais pobres, os países em tese da periferia, os países que não eram considerados nem países ricos, capitalistas ricos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Dinamarca, Japão, Austrália, eles eram países capitalistas pobres. E daí tu vai importar quem é que são os do segundo mundo. Do segundo mundo são os comunistas, né? Guerra Fria. Então a gente tem a União Soviética, China, Vietnã, a Coreia do Norte, Cuba, são o segundo mundo. E o terceiro mundo então são esses países capitalistas pobres. E é verdadeira essa alternativa. Na Conferência de Bandung, então, eles vão se reunir e vão ter uma posição independente do mundo polarizado. E essa ideia do não alinhamento é o que corresponde a essa perspectiva. Depois a questão 04, né? O que diz para nós o item 04? O processo de independência das antigas colônias africanas seguiu uma tendência pacifista. Pacifismo novamente. E aí vamos botar um ponto de interrogação. Será que os processos de independência das colônias africanas
foi pacifista e permitiu a valorização cultural e participação política efetiva das diversas etnias na construção de novos países? Não, nós vamos ter uns processos de independência bem violentos que vão seguir a ideia das guerras civis, que vão se alojar em vários países do continente africano, por conta justamente desses diferentes interesses, dessas diferentes etnias africanas. Então, essa alternativa está errada. A alternativa 08, o que nos diz a 08? Os domínios do Império Turco Otomano. Então, Império Turco Otomano na região do Oriente Médio foram impulsionados após a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, vamos anotar aqui. Com a assinatura do Tratado de Sèvres e o estabelecimento de uma política de defesa do fortalecimento do sionismo. Sionismo é o nacionalismo judaico. Tá certo essa alternativa? Não, tá errado. Por quê? Porque o Império Turco Otomano ele vai terminar, não é na Segunda Guerra Mundial, ele chega ao fim com a Primeira Guerra Mundial. Professor, não sei muita coisa sobre o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano ele vai nascer em 1453, quando Maomé II, o conquistador, invade a cidade de Constantinopla, que hoje seria lá a cidade de Istambul, conquista Constantinopla e dá origem ao Império Turco Otomano. É aí que começa, inclusive, a Idade Moderna, o processo das grandes navegações, tem aí um aceleramento por conta dessa tomada de Constantinopla. E ele vai terminar com o Tratado de Versalhes e com o Tratado de Sèvres. Esse Tratado de Sèvres ele é assinado em 1920, começa a ser construído em 19 e é assinado em 20. E ele coloca fim no Império Turco Otomano. Então o que está errado aqui nessa questão é essa associação com a Segunda Guerra Mundial e depois, claro, com a questão do sionismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então está errado. Próximo item, o item 16. O apartheid, ou apartheid, que significa separação, instituído na África do Sul em 48, foi uma política segregacionista, certo? Que impedia que os negros possuíssem terras, participassem da vida política, tivessem acesso a áreas e a serviços restritos apenas aos brancos, como praias, ônibus, escolas, etc. Além de proibir o casamento entre negros e brancos. Perfeito! Tu vai lembrar aqui da figura do Nelson Mandela, um dos grandes personagens do século XX, que é um dos combatentes, né? Ele é contra esse apartheid, que justamente segregava a população da África do Sul, separava eles entre brancos e negros, com acesso a bancos, praias, escolas. Então, absolutamente correta essa alternativa 16. Depois a gente tem a 32. A questão 32 nos diz assim: após a Segunda Guerra Mundial, uma crise econômica na Grã-Bretanha e o aumento da pressão popular, os movimentos que defendiam a independência da Índia ganharam popularidade em todo o mundo, e a independência foi obtida em 1947. Sim, aqui outro grande personagem do século XX, Mohandas Mahatma Gandhi. O Gandhi, sim, é um líder pacifista. Então, lembra que nas alternativas anteriores as ideias pacifistas não faziam muito sentido. Elas só vão fazer sentido na independência da Índia. E Gandhi é o grande personagem desse processo. Vale lembrar que ele organizou também aquilo que a gente vai chamar de desobediência civil, com dois projetos aí que levaram também os ingleses a fornecer ou a conceder a independência à Índia, que é a questão das roupas, quando ele vai incentivar a população a não comprar roupas inglesas, que tinham um monopólio sobre a indústria têxtil da Índia. E também nesse processo de independência da Índia tem a famosa Marcha do Sal. Mesma coisa, monopólio inglês de extração de sal. Então ele vai fazer uma longa caminhada para simbolizar a ideia de que ele fabricaria o próprio sal, incentivando a população a fazer a mesma coisa. Então essa alternativa aí também está correta. Aí a gente vai para 64. Essa é uma questão longa aí da UFSC. A partir da segunda metade do século XX, a progressiva redução do domínio britânico no Oriente Médio
Efetivou a política de autodeterminação dos povos e a construção de novos estados nacionais homogêneos e solidamente independentes em relação às grandes potências mundiais. Tá certo? Oriente Médio com questões nacionais homogêneas? Não, está completamente errado. Tu pode lembrar aí de alguns exemplos, como, por exemplo, a questão de Israel e da Palestina. Vamos lembrar que a Palestina era um protetorado inglês e ela vai então acabar com uma interferência da ONU, dando origem à criação do Estado de Israel. Então tu não tem aí construção dos estados nacionais homogêneos, porque tu sabe os conflitos que vão ser gerados a partir dessa questão da divisão entre dois povos, os judeus e os palestinos, nessa questão da criação de Israel. Então, Israel versus palestinos é uma demonstração, ou judeus, né, os israelenses, palestinos, é uma demonstração de que a gente não tem aí estados nacionais homogêneos, certo? Então, a resposta correta aqui, a soma total dessa questão é 50. Certo? Espero que eu tenha entendido. Qualquer dúvida, fale aí nos comentários, a gente também pode te ajudar. Se gostou, dá um like aí que também vai ajudando esse meu trabalho, certo? Muito obrigado!